Em 1881 saiu uma segunda edição dos famosos sonetos de Antero. A primeira, que continha uns poucos, tinha sido editada em 1861, quando Antero estava com os seus 19 anos, pelo seu amigo Santos Valente, que aperfeiçoou com o pseudónimo de Stênio. Passados 20 anos quase, em 81, curiosamente, como podemos ver, a edição na capa tem 1881 e no frontispício já se encontra esta data de 1880, feita pela Renascença Portuguesa, ao cuidado de Joaquim de Araújo, que redige uma nota de explicação da oferta destes sonetos filosóficos do Sr. Antero de Quental. São 21 poemas em 26 sonetos e é interessante observarmos as ideias que habitavam Antero de Quental nessa época já de pessoa madura, relativamente, com 38, 39 anos, e que se encontrava em uma certa paz na zona de Vila de Conde, como exprime em algumas cartas, por se sentir até rejuvenescido e conseguindo dormir bem, apesar dos seus problemas de saúde. Esta antologia de poesia filosófica de Antero é, de facto, muito importante, muito valiosa, e para compreendermos melhor Antero, vamos ler algumas partes de alguns dos sonetos e também comentar. O primeiro soneto começa com uma dedicatória ao homem. Homo. E nele põe em causa a identidade do ser humano. Grande mistério, quem sou eu? Ninguém sabe quem eu sou. É um homo promotaico que está num rochedo, num parto da terra, e que não sabe se é um filho bastardo de Jeová ou se seja mesmo Satanás, com referências à mitologia da religião cristã. Antero posiciona-se numa posição de questionamento, de dúvida. O início é até extremamente naturalista e belo, pois diz-nos: nenhum de vós ao certo me conhece, astros do espaço, ramos do arvoredo, nenhum adivinhou o meu segredo, nenhum interpretou a minha prece. É um poema de Humores. Esta quadra é de uma originalidade tremenda, porque é o homem que se interroga sobre o autoconhecimento e o conhecimento sobre ele próprio. E quem é que ele pergunta? Os astros do espaço e os ramos do arvoredo, unindo fabulosamente o céu imenso e a terra fecunda e frondosa. E o que ele fala é: ninguém adivinhou o meu segredo, nenhum interpretou a minha prece.
esta descrição da demanda e da busca da alma humana é fabulosa. Ninguém adivinhou o meu segredo, ninguém interpretou a minha prece, ninguém sabe quem sou. Sou um parte da terra monstruoso, dirá. Filho, talvez. Filho bastardo de Jeová. Em seguida, Antero vai entrar um pouco nessa mitologia, nessa aparente teologia que se foi criando à volta dos ensinamentos que vieram do Antigo Testamento e que depois foram, de algum modo, transformados, mas não bem compreendidos nem acolhidos por Jesus. E Antero vai pôr em causa disputa em família. Tem uma pequena epígrafe em latim. Diz incipiente no seu coração, não é Deus. E ele então o que faz neste poema? Sai das nuvens, levanta a fronte e escuta o que dizem os teus filhos rebelados, velho Jeová de longa barba exurta, solitário em teus céus acastelados. Sou o império, enfim, da força bruta, não sofreremos mais, emancipados, o tirano de Montinásia astuta, que 1000 anos nos trouxe arrebanhados. Enquanto tu dormias impassível, topámos no caminho da liberdade, que nos sorriu com um gesto indefinível. Já provámos os frutos da verdade. Ó Deus grande, ó Deus forte, ó Deus terrível, não passas de uma vã banalidade. Aqui Antero atira-se com grande força à concepção normal de Deus, à visão do Deus Jeová, que nascido do povo hebraico há cerca de 3-4 mil anos atuais, continha todos os defeitos do conhecimento e do contexto da época. Um Deus violento, patriarcal, machista, de certa forma, destrutivo, por vezes terrivelmente, e que Antero, de forma alguma, aceita e diz que encontramos o caminho da liberdade e provamos os frutos da verdade, os frutos do conhecimento, do estudo. Antero está na época a ler Renan, Quité, Michelet, vai mesmo à França, foi mesmo à França visitar Michelet e oferecer-lhe um dos seus livrinhos e receber dele, ainda que se tenha apresentado anónimo, uma certa bênção de osmose energética para esta busca da verdade. Mas este soneto tem um segundo soneto com o mesmo título, A Disputa em Família, e diz o velho tirano, que Antero também faz outra crítica muito bem feita, mas o velho tirano solitário, de coração austero e endurecido, com um dia de enjoado ou distraído, deixou matar seu filho no Calvário. Sorriu com rir estranho, ouvindo o vário tumultuoso coro e alarido do povo incipiente. Aqui está de novo o incipiente. Há aqui uma relação entre a primeira epígrafe em latim e que está aqui posta dentro para quem souber ler com calma. Esse povo incipiente, esse povo que está na busca da verdade e que se atreve a dizer que não é Deus essa concepção de Jeová, faz-lhes responder que homem, não encontras mais do que erro e desacerto, e eu já sabia isso. Depois de Antero ter atacado estas linhas de força
da civilização ocidental da sua época, ele vai entrar numa outra que também podemos vê-la como fruto da sua força e do seu estilo guerreiro que tinha dado não só as primaveras românticas de grande amor à mulher, como as odes modernas de grande amor à liberdade, à fraternidade, a um socialismo verdadeiramente de comunhão, de bens e de ideias norteados por princípios e por vivências justas e luminosas. Este poema intitula-se Mors Amor. É o terceiro soneto deste livro ou série e Antero nele vai-nos mostrar o famoso embate dele próprio com um cavaleiro, com um corcel. O corcel surge primeiro, escuta em sonhos as passadas e aparece a galope nas fantásticas estradas da noite. Quem ele vai? Tenebroso e sublime, e lhe estremece não sei que horror nas crinas agitadas. Um cavaleiro de expressão potente, formidável, mas plácido no porte, vestido de armadura reluzente, cavalga a fera estranha sem temor, e o corcel negro diz: eu sou a morte. Responde o cavaleiro: eu sou o amor. Aqui Antero, neste poema, conseguiu fazer uma simbiose muito bela e muito poderosa entre a morte e o amor. E se a morte é algo que vem cosmicamente, poderosamente, como corcel negro, inspirando algum horror, ela pode ser montada por um cavaleiro de expressão potente, formidável mas plácido, calmo no porte, vestido de armadura reluzente, com uma aura poderosa, luminosa, flamejante, cavalga a fera estranha sem temor. E o corcel negro diz: eu sou morte, e responde o cavaleiro, Antero de Cantal, ou o fiel do amor, o cavaleiro ou a cavaleira do amor actual, portuguesa, eu sou o amor. O ser que desperta mais o amor em si, que se torna o amor, que descobre essa força das forças divina dentro de si e a assume, cavalga sem temor essa fera estranha que é a morte. E Antero foi um ser que, de facto, desafiou bastante a morte, conseguiu amá-la, talvez até demais, de tal forma que acabou por a chamar, atrair voluntariamente, numa idade da qual ainda se poderia esperar alguns frutos, ainda que o contexto seu corporal, psíquico e ambiental não fosse de forma alguma o melhor, e portanto Antero poderá ter levado às suas últimas consequências um pensamento que já tinha afirmado: quando este corpo não presta, deita-se fora. Evidentemente que não estamos a pôr aqui juízos de valor sobre esse ato, mas estamos apenas a tentar interpretar esta evolução de Antero que os sonetos exprimem de uma forma maravilhosa e que foram, de facto, também autenticados por essa morte trágica, de certa forma, mas lúcida e misteriosa. O poema seguinte dirige-se à Virgem Santíssima. Leva a epígrafo por baixo: cheia de graça e misericórdia. Esse poema é, de facto, de uma grande beleza e unção, ainda que seja, de certa forma, triste. E diz-nos que viu o olhar de piedade, de tristeza, que não tinha o vulgar brilho da beleza, nem o ardor banal da mocidade. Era outra luz, era outra suavidade, que até nem sei se as há na natureza. Um místico sofrer, uma aventura feita só de perdão, só de ternura e da paz da nossa hora derradeira. Ó visão triste,
ou visão triste e piedosa, fita-me assim calada, assim chorosa, e deixa-me sonhar a vida inteira. Este poema tem aqui alguns aspectos muito valiosos, em que mostram que na sua noturna e indizível ansiedade, nos sonhos e de incerteza que o atravessavam, ele encontra ou tem essa visão do princípio feminino, que lhe aparece com uma suavidade, uma luz e uma ventura de perdão e de ternura, e que é também a da paz da hora da morte, e que pede para ela não o deixar e poder assim sonhar a vida inteira. Isto põe-nos a questão, como é que foi esse momento da morte de Antero. Antero, antes e depois, conseguiu, para além do tal horror nas crinas agitadas do corcel negro da morte, estava também acompanhado dessa doce suavidade, desse sofrer, desse perdão, que estaria a perdoar Antero nesse momento e que o acompanhava. Não sabemos nem as visões interiores, os pensamentos e imagens que são cada pensamento que ele estava a ter, e que num ser poeta ou visionário se pode tornar por vezes mesmo numa penetração nos mundos imaginais ou nos mundos psicoespirituais, e ter acesso seja a seres, seja a formas de energias e a psicomorfismos que agem na humanidade. Não sabemos quem acompanhou o Antero, que figura da morte acompanhou o Antero. Só um clarividente ou uma máquina muito apurada é que conseguiria estar a filmar simultaneamente o local da cerca do Convento da Esperança, o banco, o Antero a dar o tiro, os seus pensamentos, os seus sentimentos e o mundo espiritual que o rodeava. O poema seguinte intitula-se O Elogio da Morte. É um poema muito importante. Porquê? Porque encontra-se com uma epígrafe que é muito importante e que nos diz: morrer é ser iniciado, da antologia grega, uma recolha dos primeiros séculos depois de Cristo, ou à volta dessa época, e que teve uma fortuna grande e que chegou até aos nossos dias, sensivelmente, com Fernando Pessoa, que também no seu poema A Iniciação escreve: este morrer é ser iniciado. Provavelmente, muito provavelmente, a partir dos sonetos do Antero, para não dizermos mesmo com toda a certeza, pois sabemos que Antero foi o poeta mais importante no caminho de Fernando Pessoa, pelo menos nos seus tempos iniciais, e sabemos como ele tentou mesmo e traduziu alguns sonetos e o considerou como verdadeiramente o introdutor da poesia moderna em Portugal, e depois com também Cesário Verde, entre outros. Neste Elogio da Morte, nós entramos no grande embate de Antero com a morte e com o inconsciente. Altas horas da noite, o inconsciente sacode-me com força e acorda em susto, como se o esmagassem de repente. Depois fala nas larvas, o vácuo noturno. E não considera, contudo, que sejam fantasmas noturnos, nem as larvas que povoam a sua mente, mas é um vácuo, um fundo, um poço úmido e morno, um muro de silêncio e treva em torno, e os espaços sepulcrais da morte. Aqui temos Antero a mostrar-nos a sua capacidade de ouvir também no mundo invisível e nos sonhos. E é o vácuo, o vazio que o atormenta e que o acorda de noite. Depois ele fala, no segundo soneto deste Elogio da Morte, fala de novo nessa
aventura e nessa entrada que o seu pensamento dorido faz nas noites e que penetra pela fantasia em regiões na floresta dos sonhos, nas regiões do vago esquecimento, e que é perturbado por místicos desejos, e os abismos do Nirvana lhe aparecem na muda imensidade. E ele diz que só busca o encontro e o abraço da morte, irmã do amor e da verdade. No terceiro poema deste soneto, ele de novo fala sobre a voz da consciência que ele tenta sondar e ver, quase que a sua companhia, mas que acaba por ser não a Beatriz, mas a funérea Beatriz de mão gelada, a única consoladora. Antero está a morrer e ser iniciado, mas não está a conseguir tomar no sentido de ser iniciado, porque sai da morte e do mundo da negação e entra no mundo espiritual. Antero está a assumir apenas o morrer em si e perder o temor da morte, que é claramente também um grau iniciático, um grau de iniciação, que aliás Fernando Pessoa considerou também nas suas condições de iniciação. Perder o medo da morte e perder o amor da vida. No quarto poema, Antero de Quental avança para esta impassível companheira que ele não conhecia e que o tem acompanhado aos longos tempos, mas que é, afinal, luz íntima, a